Tá? Aqui essa dupla é muito famosa, né? Tem bastante foto. Olha lá, galera. Só que com as raízes definidas. Muito bem. Raízes adventícias. Aqui eu tenho o exemplo de raízes estranguladoras, como do imbé, guaimbé ou banana de bugre, que chama. Raízes tabulares. Raízes tabulares são raízes de crescimento secundário, então muito lenosas e superficiais para fixação de árvores frondosas. Quando a árvore tem uma copa muito grande, é uma espécie muito grande, muito frondosa, é comum ter raízes tabulares. Como é o caso aqui para nós, da paineira, da guacuruvu, são espécies que vão apresentar esse tipo de raiz aqui. Aqui nesse estacionamento, perto de nós, perto da cantina, tem guacuruvu, o caule meio verde, uma copa alta, tem esse tipo de raiz aqui. Isso aqui também é de mangue, são as raízes respiratórias, ou pneumatóforos. Olha que nomezinho bom para lembrar. Pneumatóforos. É só lembrar de pneumonia, né? Não tem a ver com respiração, ou com ar, pneumático, pneu do carro, não tem ar dentro. Daí não vem a palavra. Direito. Imagine que raízes precisam respirar. Ela vai conseguir respirar embaixo do lodo do mangue? Como é que ela faz para respirar então? Ela cria esse tipo de estrutura que é como se fosse um caninho que cresce a partir da raiz que está lá embaixo, e esse caninho vai parar acima do nível da água. E ali esse caninho é oco e o ar desce. E aí a raiz consegue respirar. Isso é comum em plantas de mangue e também de pântanos e regiões alagadiças, como os Everglades dos Estados Unidos, na Louisiana. Já ouviram falar nos Everglades, lá que tem os crocodilos, que tem os malucos que caçam crocodilo, a unha, já deve ter visto algum videozinho, sempre tem, né? Então lá tem um cipreste muito grande que se chama taxódio. E o taxódio também tem esse tipo de raiz. Quer ver uma coisa? Vamos ver se ele acha a imagem. Aqui, ó. Olha que maluco isso aqui. Tá, então, as imagens não... Olha só. É diferente porque parecem umas coisas... uns cucuruto, né? Isso aqui é tudo madeira. São pneumatóforos da raiz. Porque o taxódio, então, é um cipreste que está num ambiente que sofre cheias e fica tudo embaixo da água a parte do ano. E aí ele cria esse tipo de estrutura para conseguir o ar entrar e a raiz lá embaixo respirar. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas árvores de taxódio no Parque Vitec, em Novos Cabrais. É um lugar que geralmente o pessoal faz excursão para ir conhecer. Lá tem isso aqui. O pessoal da biologia costuma ir. Lugar legal. Raízes grampiformes, daquelas trepadeiras, é muito comum. A era é um exemplo também. São raízes adventícias, mas também tem função de grampeamento, que é o quê? Grampeia na estrutura em que ela está se sustentando, se escorando. Tanto é que a era, depois tu puxa ela, não fica com as raízes tudo grudado no muro, tá? Porque é um mecanismo de fixação. Aqui, austórios. Já explico para vocês. Vamos colocar aqui. Outra palavrinha, né? Austório. Então, o que é esse austório? Isso aqui deixa eu tentar explicar para vocês. Aqui, ó, eu tenho o caule de uma planta
E aqui eu tenho o caule de uma outra planta. Que é uma planta que tem as suas raízes infectando os tecidos da hospedeira. É um exemplo, então, monstrório de raiz de uma planta parasita. E aí aqui vamos fazer uma comparação. Eu posso ter plantas que são chamadas de hemiparasitas, holoparasitas e plantas epífitas. Vamos distinguir elas antes de eu liberar vocês para o intervalo. Qual que é a diferença? Uma hemiparasita, aquela que é parasita parcial. Como que pode ser parasita parcial? É uma planta que vai infectar o xilema da hospedeira. E aí, se ela infecta o xilema da hospedeira, ela absorve o quê? Da hospedeira? Água. E ela usa essa água para quê? Para se manter viva e fazer a sua fotossíntese. Que exemplos temos? Aqui, na nossa região, nós temos 2 tipos de ervas de passarinho. Ó, tá aqui a erva de passarinho. É essa mesma aqui, a desgraçadinha. Então, aqui ela tá com um frutinho verde, mas o fruto dela costuma ficar laranja quando tá maduro. E aí tu olha, tem algumas árvores, algumas espécies de árvores que são corriqueiramente infectadas. Como o caso dos ipês e cedros, principalmente aqueles que perdem folha no inverno, as decíduas. E aí tu olha no inverno agora, a árvore está toda pelada, não tem folha nenhuma, tem um tufo verde na copa dela. Tufo verde. Aquele verde não é dela, é da parasita, que usa a água dela para fazer a fotossíntese e se manter viva. Então ela está contaminando, infectando a hospedeira. Tá? Agora, é um pouquinho diferente da holoparasita, porque a holoparasita, que é parasita total, ela infecta qual tecido da hospedeira? Floema. E aí o que ela absorve? Fotossimilados. Absorve comida. Água e comida que tem no floema. E aí, o que ela faz com essa comida, com esses fotossimilados? Ela vive. Igual nós. A gente não se alimenta e vive. E aí eu pergunto para vocês, será que ela faz fotossíntese? Ela precisa fazer fotossíntese? Não, porque a hospedeira está fazendo fotossíntese por ela. E aí a gente vê plantas, como plantas da família Balanoforaceae. Balanoforaceae. Que são assim, ó. Deixa eu abrir aqui as imagens. Aqui, ó. Isso aqui é a planta. Tá? Aí você fala, professor, isso aí não é um cogumelo? Não parece um cogumelo? Parece. Só que assim, ela tem células com parede celular de celulose, igual as plantas, coisas que o cogumelo não tem. E elas têm flores, coisas que cogumelos não têm. Ela se assemelha a um cogumelo porque ela tem o mesmo hábito de vida, que é viver de forma heterotrófica, se alimentando de algo de fora. Então elas perdem a clorofila, não tem clorofila, não tem nem capacidade de fazer cloroplasto. Não precisa. Tá? Então esse tipo de planta aqui geralmente é parasita de raiz, se desenvolve na base da planta. Tá? Tem algumas espécies que atacam pinos eliote, então às vezes em plantações de pinos você encontra esse tipo de planta aqui da família Balanoforaceae. Não é uma coisa muito comum. Tá? Então olha aí, não parece ser uma planta, mas é. Ó, com flor aqui. Ó. Então
são plantas totalmente parasitas, parasita total. E, diferente delas, nós temos as epífitas. O que são as epífitas? As epífitas não são parasitas. Elas vivem sobre outras plantas sem trazer prejuízo para elas. Sabem me dar exemplos de plantas epífitas que vivem sobre outras sem prejudicar elas? Orquídeas, bromélias, vários tipos de cactos, vários tipos de samambaias. Como é que é o conceito de epífitas? Vive sobre outra sem prejudicá-la ou sem parasitá-la. Olha a luz para nós lá. Qual que são os exemplos, professor? Cactos? Orquídea, bromélia, cacto e samambaia. Os principais. Tem outros, mas esses são os principais. Intervalo. Sustentação do corpo dela. Sustentação. Condução. Condução de solutos. O que mais que eu tenho como funções secundárias? Eu mostro no cálculo. Armazenamento. O que está escrito lá? Caurinar. Tem plantas que armazenam água no caldo. Sabe um exemplo? Cacto. O baobá. Milho, magro. Tem outros que armazenam fotossimilados no caldo. Como a batata inglesa, cordão de tubérculo. Tá? E tem também caules fotossintetizantes. Então, fotossíntese também pode ser exercida pelo caule. Tem várias plantas que se adaptam para fazer fotossíntese só com caule, por exemplo. Então, aqui tem outros exemplos. Depois desse exemplo, a gente vai poder. Muito bem. Então, se a raiz garante acesso à água, o caule vai garantir o acesso à luz. Morfologicamente falando, o caule vai se distinguir da raiz por apresentar algumas estruturas diferentes, né? Como, por exemplo, os nós e entrenós. Raízes não apresentam nós e entrenós. Aí. Então aqui tem uma plantinha que tem nós e entrenós muito evidentes. Aqui eu tenho um nó, por exemplo. E aqui eu tenho um entre nós. Certo? Eu vejo isso em raízes? Não. Isso não é a característica exclusiva do caule. Então eu pergunto para vocês, o que marca o início do caule? Lembra que eu tinha falado que o colo é o ponto de separação entre a raiz e o caule? Lembra disso? O que é o colo, portanto? É a divisão entre a raiz e o caule. É o primeiro nó da planta. Faz sentido? Se a raiz não tem nó, o primeiro nó não vai marcar o início do caule? Sim. Então esse é o colo. Seria o primeiro nó da planta. Tá? O que marca a diferença aqui? O que significa essa divisão em nós e entre nós? A gente tem que falar um pouquinho da histologia.
Porque nos nós eu tenho um tecido capaz de gerar novas estruturas. Qual é o tecido capaz de gerar novas estruturas em uma planta? Ó, estamos começando a aprender, né? Então, nos nós eu tenho meristema. Meristema. Tem meristema nos nós. No entre nós tem meristema? Externamente não. Tá? Nos nós eu tenho meristemas. O que marca a presença indiscutível de tecido meristemático em um nó? É o que a gente chama de gema. Tá? A gema, não é a gema do ovo, a gema é uma estruturinha rica em tecido meristemático, a partir da qual podem surgir novas estruturas vegetais. E eu vou ter essas gemas axilares. Tá? Todas essas aqui são gemas axilares. Para vocês não esquecerem, o professor fala bobagem porque os alunos não esquecem. Por que é gema axilar? Porque está no sovaco da folha. Faz sentido para vocês? Sim. Na axila das folhas, gemas axilares. Tá? E eu tenho uma gema do caule que é diferente dessas. Qual que é? É a gema apical. Por que essa daqui é uma gema apical? Porque ela está onde? No ápice do quê? Do caule. Viram agora como começa a fazer sentido as coisas? Aqui é o ápice caulinar. Nós tínhamos falado antes sobre o ápice radicular, na pontinha da raiz. Agora eu estou falando do ápice caulinar, que é na pontinha do caule. Tá? Por que é diferente? A gema apical é a primeira que vai aparecer na planta e ela é responsável pelo primeiro tipo de crescimento. Como é que eu chamo o primeiro tipo de crescimento? É bem óbvio. Crescimento primário. Crescimento primário vai ocorrer na gema apical, é o primeiro crescimento que uma planta pode ter. E aqui é a pegadinha do malandro. Qual é o sentido do crescimento primário? Pra cima ou pra baixo? Todo mundo pensou em pra cima, né? Eu falei que tem pegadinha, daí uns chutaram que era pra baixo. Então vamos pensar assim, ó. Melancia. A gema apical está crescendo para cima? Já viram uma melancia de 20 metros de altura? Mas não tem melancia que de repente chega uns 20 metros de comprimento? Não sei se 20, mas vamos chutar uns 10, né? 10 é capaz de ter. E o caule não está crescendo? 10 metros de comprimento, o caule da melancia está crescendo para cima? Mas em ambos os casos, seja numa árvore, no pé de melancia, na grama, qualquer outro exemplo, o crescimento apical ele ocorre no comprimento do caule. Então eu vou dizer que é um crescimento longitudinal, ao longo, aumentando o comprimento. E aí serve para todos os exemplos que a gente comentou. O crescimento primário é na gema apical. Isso, ocorre na gema apical. Então, o crescimento primário é no sentido longitudinal. Quando a gente pensa em árvores, por exemplo, o sentido longitudinal coincide com o sentido vertical. Sim, né? Para cima.
Mas em todos os casos é vertical? Não. Às vezes pode ser não horizontal, uma melancia, mas é longitudinal igual. Então por isso é uma palavra melhor para descrever. E aí, isso marca o primeiro tipo de caule, que tem apenas crescimento longitudinal. Tem várias plantas em que esse é o único tipo de crescimento. São as plantas com caule que a gente chama de não lenhoso. Tem o crescimento apenas primário. Correto? Agora, se eu tenho uma outra planta, não vou usar meu pé de milho porque não acontece o milho, mas se eu tenho uma outra planta, tem uma outra planta, vamos desenhar um raminho, tá? Tem folhas, que no primeiro ano é só isso aqui um raminho. No segundo ano ele começa a engrossar no diâmetro e a partir dele começam a surgir outros ramos. Né? E no próximo ano ele engrossa um pouquinho mais. Ele está crescendo não apenas longitudinalmente, ele está crescendo também no seu diâmetro, no seu calibre. Correto? Ele está aumentando o diâmetro do caule. Este crescimento em diâmetro é o que eu chamo de crescimento que eu falei na aula passada. Que tipo de crescimento é esse? Secundário. Todas essas plantas têm crescimento secundário? Não. Só aquelas que eu chamo de lenhosas. Com crescimento primário e secundário. Tá? Então, a planta lenhosa tem os dois tipos de crescimento. O crescimento primário, em comprimento, na segunda estação de crescimento ela começa a engrossar. Aí é o crescimento secundário. Beleza? É aqui? Muito bem. Ó, lembrando então que nas gemas eu posso ter o surgimento de outras estruturas. Então eu posso ter, no caso do milho não acontece, mas aqui no meu outro exemplo, eu não tive no segundo ano um ramo crescendo a partir de uma gema? Olha aqui, ó, eu posso ter uma geminha que está na axila da folha e no segundo ano cresce um ramo. Aqui eu tenho uma outra gema e cresce um ramo. Em determinado momento eu posso ter o surgimento de uma flor aqui, ou de um fruto, ou como no caso do milho, eu não posso ter o desenvolvimento também de uma raiz adventícia? Posso ou não posso? A partir da onde? Das gemas do caule. As gemas do caule são capazes de gerar qualquer tipo de célula, de qualquer estrutura vegetal, porque possuem células merestemáticas. Está começando a fazer sentido para vocês? Sim? Aos pouquinhos vão absorvendo. Né? Tá? Então, tá aí os dois tipos básicos de caule. Os caules com crescimento primário e os caules com crescimento secundário. Falei de gemas axilares e gema apical. Tem plantas, por exemplo, em botânica tem exceção, tem exemplo de tudo. Tem planta que só tem gema apical. Não tem axilar. Sabe o exemplo? Palmeiras. A palmeira não possui gemas axilares.
ativas pelo vírus, ela só vai desenvolver a gema apical. Já viram uma palmeira crescendo galhos? Ela não cresce só para cima. Aí o esperto diz assim, esse coqueiro está ficando muito alto, vou dar uma podada nele. E aí poda a apical do coqueiro, o que acontece? Fica sem pica. Fica até sem pica. É bem esperto para tudo. Agora, se não é um coqueiro, é uma árvore, e eu faço uma poda nela, depois a gente fala mais sobre as podas. Vai morrer a planta? Depende. Mas geralmente ela tem mecanismos para se recuperar. Porque eu tenho gemas que podem desenvolver novas estruturas, inclusive novos ramos a partir dessas gemas. Tá? O que mais? Quando eu tenho uma planta com crescimento secundário, é comum acontecer o quê? Ela perde as folhas quando ela começa a aumentar o diâmetro. Quanto maior for o diâmetro, menos provável que eu tenha folhas nela. E aí o que acontece? Quando passa pelo crescimento secundário, eu perco a noção de onde estão as suas gemas. Ela meio que esconde as gemas. Pegar um caule de uma árvore, tu já não consegue enxergar as gemas dela. Pegar o ramo novo dela, tu consegue ver claramente as gemas. Tá? Agora, além das gemas, que a gente viu isso no crescimento secundário, aqui, se eu tenho crescimento secundário, eu tenho uma camada de células meristemáticas que se chama câmbio. Lembram disso? O câmbio vascular. Se tem células meristemáticas no câmbio vascular, também serve para isso. Ocorrendo, por exemplo, uma poda, a partir do câmbio, eu posso ter o surgimento de novos ramos e novas estruturas. Não apenas a partir de gemas. Tá? Semana que vem a gente vai ver morfologia foliar, por enquanto é só calma. O que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. Bom, vou repetir. Os tipos básicos é lenhoso e não lenhoso, função primária e função secundária. Mesma coisa na imagem, presença dos nós, entre nós e as gemas axilares, na axila da folha. Gema apical lá em cima. Aqui, só para mostrar que nas gemas axilares eu tenho uma alta densidade de células. São células enzimáticas. Mesma coisa na gema apical. Não vou explicar como que ocorre o crescimento da gema apical porque não vai dar tempo, eu não vou começar. Tipos básicos de caule, mostrei na outra aula, lembram? A distribuição dos feixes vasculares do caule. Então, formando um cilindro único, radial e feixes dispersos. Já mostrei para vocês no quadro. Aqui é um exemplo de um caule com cilindro único. Então aqui estão os vasos, os feixes vasculares. Uma medula, são células de parênquima interno. Passa batido, passa batido, passa batido. Aqui um exemplo de feixes radiais. Então aqui eu tenho xilema e floema, xilema e floema, xilema e floema, radialmente. Aqui eu tenho um detalhe de um único feixe vascular. As células mais calibrosas são elementos de vaso do xilema, para transporte de água. Aqui eu tenho floema. E essas aqui que tem a parede celular bem espessa. Em volta, o que era mesmo? Tem essa parede celular bem espessa. Que serve para sustentação longitudinal. Vamos lembrar? Não tem? Ninguém lembra? Esclerênquima, as fibras do esclerênquima. Então veja, ó, o feixe vascular se mantém ereto de pezinho, porque eu tenho fibras firmando esses feixes botando no chinelo. Entendeu? Como se eu tivesse cabos segurando tudo no lugar. O que dá sustentação aqui vão ser as fibras.
Ó, então aqui eu tenho um corte longitudinal de um caule de milho em que eu enxergo as fibras no interior do caule. O que são essas fibras do caule do milho? É o conjunto de feixe vascular mais fibras de sustentação. Então aqui é um corte transversal, que eu enxergo os feixes vasculares. Aqui um corte longitudinal, que eu enxergo as fibras do seu comprimento. Mesma coisa, vou passar batido. Folha, não vou mostrar nada agora. Olha aí, ó, só para mostrar para vocês que nós falamos na semana passada, um esclereídeo, que também é um tipo de célula do esclerênquima, com parede Eu achando que tinha celular entendido tudo muito da aula espessa e lignificada, só que essa solitária, diferente das fibras. Tá lá? Anotou, porque não anotou, tem no class. Tá aqui um exemplo de esclereídeo. Folha não vou explicar para vocês por hora. Aqui eu tenho. Vou passar batido. Ok. Modificações de caule e folha. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas diferentes. Essa aqui eu quero Isso é uma saber. estrutura que eu encontro em determinados grupos de plantas trepadeiras, que vai servir para a planta conseguir se fixar em algum objeto, que eu chamo de gavinhas. Parece uma molinha. Depois a gente vê lá no final, se sobrar tempo no final da disciplina, nos movimentos vegetais, é um exemplo de tigimonastia. Nomezinho bonito. Né? Olha aí, diferente. Aqui eu tenho uma carqueja. Conhecem a erva carqueja? Não? Alguns conhecem, outros não. Então, a carqueja é interessante o seguinte. Aqui, ó, essa estruturinha é a folha da carqueja. Isso aqui, ó, pequenininho. Aqui, ó, eu tenho uma outra folhinha da carqueja. Fala, professor, e essa folhona grande, o que é? Não é folha. O que é? Caule. Na carqueja, quem faz a fotossíntese é o caule. E como a planta se adaptou para isso, o próprio caule aumenta a sua área. Da hora. Para ter maior área fotossintetizante. O caule a gente chama de caule alado. Uma asa mais ampla, mais aberta. Gostei mais para fazer dessa a disciplina. As folhas são vestigiais. Sobrou só um vestígio do que era. Já não cumpre mais função. Se reduzir. Semelhante ocorre com aspargo e com funcho, que são exemplos de caules fotossintetizantes. Ou, muito comum, em cactos epifíticos, cactos que vivem sobre outras plantas. Isso não são folhas, é uma aba alargada do caule. Essa planta nem folha tem. Ou aqui. Conhece? Tá bugando minha memória, que porra é essa? Onde estão as folhas? Os Os espinhos são as folhas. Plantas adaptadas a viver em ambiente árido, com pouca água, costumam ter modificações para isso. A gente chama esse tipo de planta xerófita. Xerófita é a planta adaptada para viver em ambiente árido, com pouca água. E o cacto, como nesse exemplo, tem várias modificações. A primeira delas é o quê? Tem pouca água, não posso transpirar, reduz o tamanho de folha. Tem pouca água, não posso transpirar, reduz o tamanho de folha. Tem muita pouca água, eu não posso transpirar. Sobra só a nervura central da folha, rígida, que a gente reconhece como sendo um espinho. Essa folha faz fotossíntese? Pela cor dessas folhas
Elas fazem fotossíntese? Não, não tem função fotossintética. Qual é a função da folha, do cacto? Proteção contra herbivoria, para não vir um bicho mastigar ela, comer ela. Tá? Então, também poderia dizer que o tipo de folha é vestigial, sobrou um vestígio da folha original. Quem é que vai fazer a fotossíntese, então? O caule, estão vendo que é ele que é verde? Se ele é verde, tem cloroplasto, tem clorofila. É ele que faz a fotossíntese. Para maximizar a fotossíntese no caule, o que ele faz? Ele faz cunhas no caule. Porque aí maximiza a quantidade de luz que ele consegue absorver, que ele consegue receber no caule. Com essas cunhas. O caule não é cilíndrico. Estão vendo que o caule tem cunhas, tem ângulos? É para maximizar a luz.